Olá, pessoal. Estou passando aqui para fazer um teste de conteúdo com vocês de análise textual, certo? O texto que eu escolhi foi Filipenses capítulo 1, verso 1. E aí eu coloquei os dois textos disponíveis para a gente no original, no grego, né? A versão 28ª do Neste Aland e a tradução da Almeida Revista e atualizada. Começando pela Neste Aland, a 28ª, diz assim: Paulos, kai Timótheo, ou Timótheo, do Lois, Christou, Iesu, Pansin, toi, Hagios, en Christon, Iesu, tois, Alcinen Philippoi, sin episcopos, kai diaconoi. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, para a gente começar essa pequena análise, acho que uma coisa importante é que destaquemos aqui os sujeitos, né? Então, aqui, ó, aqui nós temos Paulo e Timóteo, ambos no caso nominativo, certo? Aqui para marcar o remetente, tá? Pode colocar aqui o remetente. Ah, uma preposição aqui, né? Conectiva. Depois o do lois, Christoi e Esu. Aqui nós temos um do lois, um escravo, que aparece também no caso nominativo, tá? Ele poderia ser interpretado como um nominativo predicativo, tá certo? E como um nominativo apositivo, tá? Então, eu estou optando pela segunda, um aposto, certo? Que atribui a algumas características. Há uma distinção mais técnica em relação a isso. Quem tiver interesse pode olhar aí a gramática do Daniel Wallace, que ele trabalha essas questões, tá? Mas aqui é base, inclusive a Almeida Revista Atualizada, ela fez a opção por isso. E ela demarcou, ela fez essa indicação aqui pelas vírgulas, né? Eles são do Lois, aqui é a ideia de servo, tá? Eles são servos, e agora aqui tem um genitivo, para dizer que esses dois servos aqui são servos de Cristo, de Jesus Cristo. Aqui nós temos um nome e aqui nós temos um título, tá? Cristo não é um título, um nome, um substantivo. Cristo é um título, tá? O nome próprio é Jesus, certo? Deixa eu limpar aqui então a bagunça. Depois, a segunda sentença. Tois hagios, tois, né? Hagios en Christo Iesu tois Alcine en Filipóis, vamos até aqui. Então, aqui ele vai dizer para os santos, certo? Em Cristo, preposição aqui muito importante, tá? Jesus. Aqui é diferente, ó. Se aqui era no genitivo, para marcar a relação de quem eles eram escravos, aqui já tem uma diferença, porque aqui nós temos uma preposição, certo? Essa preposição, geralmente ela é utilizada como uma metáfora em que o autor apresenta a realidade por meio de noções espaciais. Então, é muito comum, até no português, a gente utiliza preposições para isso. Eu acordei para baixo, acordei para cima. Então, a ideia não quer dizer exatamente que eu acordei virado com a barriga para baixo ou virado com a barriga para cima, mas tem aspectos emocionais. Quando ele usa essa metáfora aqui, ele está querendo dizer que a santidade, o hagios, aqui, né, o ser santo de todos os santos, essa palavra aqui, que ela abrange tanto a todos como individualmente. Uma tradução possível também seria assim, ó, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os que individualmente são santos em Cristo Jesus. Seria uma tradução possível dessa palavrinha aqui, tá certo? O todos, aqui. Tá? Essa ideia aqui, então, ela vai dizer que a santidade que os irmãos, os crentes de Filipos, eles têm,
certo? Está por conta da relação que eles têm com Cristo, tá? Então, eles são santos em Cristo Jesus. Tá? A ideia, então, da doutrina da união mística com Cristo, a gente também aprende isso aí, tá? Que vivem em Colosso, tá? Que é o verbo, o remi, certo? Que seria o que, no caso, ele colocou aqui, vivem em Colosso, não em Filipos, né? Mas poderia ser estão, certo? Que é a ideia do verbo ser ou estar aqui, tá? Poderia ser que estão em, em Filipos, né? Aqui ele coloca uma outra preposição para destacar, certo? Destacar que dentre todos os santos que habitam em Filipos, ele quer destacar dois grupos, os episcopóis e os diaconóis, que são os bispos e os diáconos, tá? O que a gente aprende dessa pequena análisezinha aqui, né? Primeiro, a gente aprende a forma como Paulo ele se enxergava era um escravo. Fundamentalmente, o escravo era alguém que não tinha vontade própria que pudesse ser externada. Ele era alguém que vivia em função de agradar o seu senhor, de modo similar àqueles que servem a Deus, que estão na caminhada cristã, devem olhar para si mesmo com essa noção de escravo, noção de servo, noção de doulos. Esse é um primeiro ponto. Tá? Um segundo ponto que nós poderíamos aplicar também é a ideia da santidade. A nossa santidade não é uma santidade inerente que é testificada depois de uma vida vivida em devoção, certo? Como a Igreja Católica, por exemplo, enxerga a nossa santidade, ela é uma santidade que nos é imputada em Cristo, tá? Então, quando nós somos salvos, depois de nossa conversão, nós estamos unidos em Cristo, nós estamos totalmente identificados com Ele. Isso é utilizado, por exemplo, quando Paulo vai falar, escrevendo aos Coríntios, que nós não podemos fazer o corpo de Cristo como um corpo de uma meretriz. Nós estamos tão ligados com Cristo que, se porventura nós não vivermos a vida em santidade, nós estaremos profanando o corpo de Cristo. E uma terceira aplicação, aqui nós aprendemos sobre os cargos da igreja, como a igreja deve ser liderada, pelo menos como a igreja de Filipos era liderada, né? Através de bispos e diáconos, ou episcopos, aqui, tá certo? É preciso lembrar que a palavra bispo, ela é usada de modo intercambiável para o que nós temos hoje como pastor, tá certo? Então, basicamente, aí são as lições que nós podemos aprender em uma breve análise de Filipenses, verso 1, tá? Forte abraço e até a próxima.